Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Falando diretamente aqui da fora. Como esses dias ficou chovendo, esfriou o tempo aqui no Paraná. E tem hora que ficar aqui fora é mais quentinho, porque aparece o sol. Mas toda hora ele some também. Então, aproveitando para responder uma dúvida de uma seguidora que estava perguntando como foi que o Pateta, a Minnie e a May, os nossos cachorros, entraram para a família. Eu já falei em outros vídeos anteriores, mas faz tempo já. Então, quem chegou primeiro à nossa família foi a May, aquela cachorrinha pequenininha, né? E já é idosinha, tem 15 anos. Ela é uma mestiça de pincher com algum outro cachorro pequeno. E ela, na época que ela apareceu, foi porque a gente tinha uma construtora. A gente construía casas, né? Em um outro município que a gente morava. Então, teve uma época que o meu marido estava construindo num bairro e que ele até comentou para mim que aparecia todo dia lá na obra, na hora do almoço, uma mãezinha com uma única cachorrinha, um filhotinho, porque ela, na verdade, teve vários filhotinhos, mas foram doando, né? É comum isso, e até que ficou a última, que todos os cachorrinhos eram marrons, porque a mãe dela era marrom, e só ela, essa filhotinha, era pretinha, e era justamente a May. Então um dia, num sábado, que não tinha ninguém na obra, eu fui visitar a obra lá, meu marido me levou para ver como é que estava o andamento das casas que ele construía. Aí eu fui lá e justamente naquele dia, quando deu o horário de almoço mais ou menos, porque elas iam lá todo dia para filar boia, sabia que os funcionários iam comer a marmita e o que sobrava dava para eles, né? Era só a mãe e a filha, a filhotinha. Aí, nesse dia que eu fui, deu o horário e o animal é assim, ele sabe da hora sem olhar o relógio. Aí, chegou lá a filhotinha, só a May, desse tamanhozinho, pequenininho, chegou sozinha, era numa descida assim, a casa ficava lá embaixo, e essa cachorrinha nesse sábado veio sozinha, a Mayzinha, chegou sozinha lá na obra. Aí eu tava andando lá pelas casinhas que eram sobrados, aí o meu marido tava lá no portão conversando com o senhor, aí até que ele falou pra mim, aqui a cachorrinha, a filhotinha que eu sempre falava, ela veio, mas sozinha. Aí eu pensei, nossa, que coisa mais fofa do mundo, filhotinho, né? Quem que não se apaixona? Mas andando ali na avenida, naquela descida, sozinha, pequenininha, tem hora que passa caminhões ali, que perigo, né? Então eu já peguei ela veio toda feliz no meu colo, imagine, tão pequenininha, catei ela, desci, eu sabia onde que ela morava, né, onde que tá a mãe, e eu fui lá com ela no colo e chamei, né, a dona da casa, e realmente eu avistei a mãe da May, que o portão estava fechado, portanto a mãe dela não dava para sair lá para ir para a obra, né? Só a May, que passava pelos vãozinhos do portão, que era de grade, conseguiu ir. Então eu voltei lá na casa, chamei a dona e perguntei se eu poderia ficar com a filhotinha. Aí ela falou que pode sim, era a última, né? E aí, nossa, que alegria! Eu peguei, levei a May para casa, ela passou a fazer parte da nossa família. E uma curiosidade, por que May, o nome dela? Porque lembrava aquele desenho japonês Totoro. Vocês já assistiram? Então, eu achava muito bonitinho, aquele nome que tinha num dos personagens. E aí eu já pensei, vai ser esse filhotinho. Passou a se chamar May. E com isso a May foi ficando. Nós ficamos com ela até depois que ela já estava adulto, né?
E daí a gente acabou indo para o Japão. Fomos a família toda. Aí nós deixamos a May com uma cuidadora que a gente conhecia. Então lá do Japão a gente ia pagando a cuidadora para cuidar das vacinas, dos remedinhos, alimentação, veterinário, tudo, né? A gente ia levar ela para o Japão também. Inclusive, a gente buscou uma clínica que aplicasse um chip nela para uma empresa despachar a May depois para ir para o Japão. Mas com o tempo que a gente foi ficando lá, a gente viu casos de viagens que não davam certo, então a gente ficou com medo, né? Então a gente achou melhor não levar a May para o Japão também. Então ela ficou aqui com uma cuidadora, enquanto a gente ficava lá trabalhando, mas era por um tempo só. Até que depois nós voltamos para o Brasil e a May voltou para casa. Só que a May, de ter ficado com a cuidadora, a May ficou obesa, ficou enorme. Aí tivemos que cuidar da alimentação dela de novo. Aí depois veio a parte de como chegou o Pateta. O Pateta foi o que chegou, o segundo a fazer parte da família. Foi logo que nós chegamos do Japão, a gente já buscou a May ficou em casa. E aí um dia eu fui sair e eu tava morando de aluguel. Eu tava morando numa casa em outro município, não aqui. Morava num sobradinho de aluguel. Aí naqueles tempos eu já pensava de comprar um lugar, morar na chácara, né? E para isso eu pensava, eu preciso de um cachorro grande. A gente, lembrando que o Pateta, ele é um Doberman. Que chique, né? E olha só, gente, quando a gente fala alto, profetiza, eu quero, e você já imagina que você vai ter, acontece. Eu tava querendo muito um cachorro grande. Aí teve um dia desses que eu saí para ir fazer compra de supermercado, normal, né? E a hora que eu saí de casa, quando ia virando o quarteirão da onde que eu tava, eu avistei numa calçada o Patetinha, pequenininho, sentado na calçada, quase que apoiado num saco de lixo reciclável, que era o dia que eu acho que a prefeitura recolhia os recicláveis. Aí eu vi, nossa, falei, para o carro, que eu vi alguma coisa bonitinha. Demos volta de novo, porque aquela rua era só um sentido, e falei, corre, eu não quero perder aquele cachorrinho. Demos a volta e fomos lá de novo. Tava lá o filhotinho, lá sentadinho, parecia que tava esperando o ônibus. Tava lá sentado de manhãzinha, com aquele sol. Era mês de setembro. Aí ele tava lá sentadinho, bonzinho, né? Sempre foi bonzinho. Aí eu cheguei, eu desci do carro, fui lá devagarzinho. Aí eu fui lá, ai que bonitinho, sabe aquele jeitinho? Aí eu peguei ele, e eu sempre tive cachorras fêmeas. E eu não gostava muito de ter cachorro macho, porque você sabe que cachorro macho levanta a perninha e faz xixi em todos os cantos, né? Aí quando eu peguei o Patetinha assim pela patinha dele, eu olhei assim, ih, tem torneirinha. Ai, que pena. Aí eu peguei e falei pro meu marido, e ele é machinho. Aí eu já pensei, não, acho que eu não vou levar não, mas não vou deixar aqui não. Aí eu olhei pra ele assim, aí ele ficou assim, ó. Gente, eu não aguentei. Peguei ele assim, não vou deixar ele não. Ele deu aquele chorinho de, mamãe, me leva. Eu quero um lar. Ele tava magrinho, ele era pequenininho, ele tinha a altura da May. Hoje ele é grandão, né? Aí ele tava com mais ou menos, acho que 5 meses. Era crianção de tudo. Levei pra casa, ficou de boa. Aí a May já começou a encrencar com ele, batia nele, não deixava ele dormir no acolchoado que tinha lá. Ela era cheia de nojinho com ele.
Mas eu fui cuidando dele e tal, ele foi crescendo, bonzinho. E eu fui ensinando, porque todo bichinho não tem, assim, não sabe, né? A hora de espera, hora de come, né? Assim, então eu fui ensinando ele já logo pequenininho. E a May batia nele. A May batia nele, mas ele brincava com ela assim mesmo, chamava ela para brincar. Ela mordia ele tinha umas cicatrizes assim, e ele insistia, ficava com ela, chamava brincar e foi ficando, foi crescendo. Aí até que nós compramos aqui, a gente foi desmatando, porque aqui era todo mato. Eu vinha com o Eric, com meu marido, a gente ia desmatando aqui tudinho, e a minha filha ficava lá na casa onde que a gente estava morando, cuidando da May e do Pateta. Aí até a gente morar aqui, arrumar aos poucos, provisório, para a gente conseguir estar morando aqui. Aí o Pateta já estava com quase 1 ano de idade. Aí foi quando eu vi nas redes sociais, o famoso Facebook, teve uma chamada lá de uma pessoa que a gente conhecia, né? E que uma conhecida dela tinha uma ninhada de cachorrinhos que tinham nascido e perdido a mãe, que a mãe tinha infartado e morreu. Ela conseguiu ficar só nos primeiros dias com os filhotinhos e morreu. E ficou aquele monte de cachorrinho, tudo órfão. Eu acho que tinha 8 cachorrinhos. A mãe era labradora, não, a gente fala labrador, né? Raça labrador, marrom. E o pai era pitbull. Aí eu fiquei com medo, né? Nossa, aquele filhotinho tem uma mistura de pitbull e a gente ouve falar que pitbull é difícil, né? É perigoso. Então eu fiquei com medo, mas era uma... Olha o sol, gente. Olha lá quem tá lá. É a Minnie. Então, daí naquele momento eu não sabia o que fazer. Tinha bastante cachorrinho, tudo órfão. E essa pessoa estava tentando cuidar de todo mundo, divulgando para quem pudesse adotar, ia ajudar muito, né? Aí até que eu peguei, decidi e fui até esse município, fui lá ver todos os cachorrinhos. Eles eram tão pequenininhos que cabia na palma da minha mão. Que dó que dava deles. Aí eu fui vendo, geralmente você vê qual cachorrinho, né? Que se gostar de você, é o cachorrinho certo para você levar, para você adotar, né? E tinha uns cachorrinhos lá, assim, que... Todos bonzinhos, assim, nenezinho, né? Aí eu vi a Minnie, vi aquele cachorrinho, ai, que fofinho, a gente mexe assim, não acha ruim, e chega pertinho, pronto, vou levar esse. Eu já ficando com um cachorrinho já ajudava bastante, né? E os outros foram todos doados também, receberam um lar. Aí o caminho inteiro, a Minnie, pequenininha, cabia na palma da minha mão, ela se subia assim, entrar nas costas e chorou o caminho inteiro, porque era bebezinho, tinha se afastado da ninhada, né? Que estava acostumado, estava muito assustado. Trouxe para casa, aí eu entreguei lá pro Pateta ver, ele já rosnou. Eu não sabia que o Pateta era tão bravo assim. Aí ele cheirou o cachorrinho, ficou meio olhando, é normal, né? Para reconhecer o bichinho. E aí ele não fez nada não, deixei a Minnie lá, muito pequenininha. Aí a May, como sempre, já chegou ameaçando, mas o Pateta ele entrava na frente e protegia a Minnie. E de novo, sempre eu ficava de olho, porque a May danava em querer pegar o filhotinho, ela era muito brava. Então, a Minnie foi cuidada pelo Pateta, Pateta protegia, o Pateta brincava. O Pateta, ele é da pessoa, né? Ele é muito gente boa. E ele foi cuidando, foi ensinando quando a gente, por exemplo, fala, come, espera. Então ele obedecia e do ladinho da Minnie pequenininha, então a Minnie foi aprendeu tudo que o Pateta eu tinha ensinado, né? Aí eles foram crescendo juntos, sempre junto, até que a Minnie
quando chegou ela era tão rechonchuda, assim, bolinha, era gorduchinha. Mas ela também, quando chegou a parte da adolescência, ela mostrou um lado que eu ficava com medo. Ela não demonstrava emoções, ela não banava rabinho, olhava com aquela cara de ficar observando a gente. Eu tinha medo, aí eu comecei, será que eu fiz a coisa certa de adotar um cachorrinho que é mestiçado com pitbull? Eu fiquei com medo, mas foi passando aquela fase de adolescente, né? Até que foi ficando adulto. Aí depois ela começou a querer dar sorriso, começou a se chacoalhar todinha, assim, quando estava feliz. Começou a banar o rabinho, né? E eu vi, não, ela é dócil também, né? Então foi assim que os nossos 3 cachorros chegaram e eles se dão super bem. Hoje a May, a velhinha, ela não faz nada para Minnie. Pelo contrário, eu que tenho que ficar de olho, porque a Minnie não esqueceu que ela foi, não digo maltratada, mas foi ameaçada pela May. Hoje o jogo virou. Conforme as duas estão juntas, eu tenho que ficar de olho, porque agora a velhinha quer chegar perto da Minnie, mas a Minnie chega a rosnar para ela, fica brava, né? Mas o Pateta sempre entra no meio, separa as duas e cuida. Então, assim, eles estão se dando bem. Foi assim que eles chegaram aqui em casa. Ah, só para lembrar, a Minnie, quando chegou, ela só tinha 20 dias. Era muito novinha mesmo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história da May, que foi a primeira, do Pateta, que foi o segundo, e a Minnie, que foi a terceira, que chegou para fazer parte da nossa família.